Olá, queridos! Retornando então, nesse próximo bloco do nosso bate-papo, vamos então dar sequência à nossa conversa a respeito da reforma de 1967. Só que dessa vez a gente vai analisar especificamente uma questão que está sendo proposta pela tua banca, pela banca CESP, em relação a essa dinâmica da reforma administrativa ocorrida no governo militar. Vamos lá? Vamos ler com a gente? Acompanhando aí. O que a questão nos propõe? Julgue os itens subsecutivos relativos à evolução da administração pública no Brasil. Ele está destacando a questão de número 13 como, com a reforma administrativa de 67, que foi a reforma proposta pelo Decreto-Lei 200, publicado em 25 de fevereiro de 1967, então anota aí no seu material, por gentileza, essa reforma administrativa de 67, no seu material você anota que ela foi proposta pelo DL 200, de 25 de fevereiro de 1967. Perfeito. DL 200. Então essa reforma foi proposta por este decreto-lei. Ok. Vamos continuar a caminhada aí. Vamos continuar a nossa leitura. Então a proposta aí foi, com a reforma de 67, buscou-se melhorar a dinâmica de funcionamento da administração pública. Opa, por que eu queria mudar ou melhorar a dinâmica de funcionamento da administração pública? Por quê? O que você acha? Porque ela estava rígida. De 1964 a 67, a gente viveu um engessamento burocrático da administração pública em virtude do engessamento e da rigidez ditatorial. Então era necessário proporcionar uma dinâmica para atrair novos investidores para a atividade produtiva no Brasil. Vargas tinha feito isso, não em larga escala, até porque era mais protecionista da atividade produtiva do próprio Estado, mas JK ampliou as fronteiras de investimentos internacionais aqui no Brasil, dando incentivos fiscais para a atratividade de inúmeros investidores para cá. Só que no período, por ocasião do período militar, isso se inverte. Então essa rigidez, essa instabilidade democrática que é gerada a partir da implementação da ditadura e essa falta de dinamismo administrativo público, engessando a legislação brasileira, ao invés de atrair os investidores, afasta investidores no Brasil, gerando aquilo que a gente chama de declínio econômico brasileiro de 64 a 67. Era preciso mudar, era preciso dar uma nova cara para a administração pública brasileira. Hélio Beltrão, então, junto com Amaral Peixoto, escrevem o Decreto-Lei 200 de 25 de fevereiro de 67 e, através desse decreto-lei, proporcionam mais dinamismo para a estrutura pública. Entre os artigos 4º, 5º do Decreto-Lei 200, se eu não me engano, são propostas novas metodologias de procedimentos administrativos no âmbito público. Por exemplo, o processo administrativo no âmbito público, ele passa a ser regido por planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle, que constituem etapas de uma atividade administrativa convencional da iniciativa privada que passa a ser incorporada dentro do âmbito público para dar-lhe mais o quê? Dinamismo. Então, continuando a nossa leitura, daqui a pouquinho você vai anotar comigo estes elementos que proporcionaram esse dinamismo e como estes elementos conseguiram materializar esse dinamismo dentro da prática pública. Vamos lá. Com a reforma, buscou-se melhorar a dinâmica de funcionamento da administração pública por meio da descentralização. Então, registrando, por meio da descentralização de várias atividades para a administração indireta, como autarquias e fundações. Então, vamos lá. Então, a gente está, nesse momento, proporcionando às autarquias e fundações a possibilidade de execução de atividades que outrora eram só feitas e executadas pela administração direta, dotando essas autarquias e fundações também de maior flexibilidade, perfeito? Isso foi modificado, evidentemente, por ocasião da reforma constitucional, onde eu coloco novamente autarquias e fundações para o pacote vinculado à administração direta, dotando-lhes de personalidade jurídica de direito público. Tanto que, dentre as 4 entidades da administração indireta, somente empresas públicas e sociedades de economia mista são dotadas de personalidade jurídica de direito privado, o que lhes proporciona maior trânsito de negociação
e participação da iniciativa privada em suas atividades, fomentando seus negócios com a implementação de novas tecnologias, novas técnicas administrativas, novas ferramentas gerenciais. Então, quando eu tenho a possibilidade de negociar e transitar junto à iniciativa privada, eu consigo incorporar os seus conceitos, técnicas e práticas, flexibilizando a gestão e descentralizando as práticas administrativas, gerando crescimento econômico e competitividade para as instituições eminentemente públicas. Não foi à toa que muitas das estatais ganharam essa flexibilidade justamente por serem dotadas de personalidade jurídica de direito privado. Se você, por exemplo, fizer uma análise muito técnica e muito prática dos processos de contratação públicas realizados por empresas públicas, sociedade de economia mista e por organizações ou órgãos da administração direta, você tem uma flexibilidade maior nas contratações, nos contratos de gestão, dentre outros elementos, que você não tem dentro da administração direta, o que lhe permite maior flexibilidade na inovação tecnológica, no exercício, na incorporação de sua criatividade, na incorporação do seu dinamismo, do dinamismo próprio da iniciativa privada, perfeito? Volta aí a nossa leitura, acompanhando comigo. De várias atividades para administração indireta, como autarquias e fundações, perfeito? Então, estou descentralizando atividades para administração indireta, como autarquias e fundações. Que atividades são essas? Bom, educação. Educação passa a ser, por exemplo, executada por algumas autarquias, que são as chamadas universidades, perfeito? Aí você tem atividades de pesquisa que passam a ser executadas por algumas fundações, ou seja, atividades que algumas eram caracterizadas como próprias de Estado. A gente vai ver isso na reforma gerencial, que o Estado ele vai ser distribuído em atividades fundamentais, como núcleo estratégico, atividade exclusiva e não exclusiva, e setor de produção de bens e serviços para o mercado, que foram propostas da reforma gerencial de 95, perfeito? Todo esse pacote estava dentro da administração direta, sob a responsabilidade da administração direta, e o Estado estava inchado demais. Só que esse Estado inchado demais, ele não estava conseguindo gerenciar as suas despesas básicas e principalmente as demandas fundamentais dos cidadãos. Então o Estado foi assumindo a responsabilidade pela sustentação do cidadão. Então, do liberalismo vigente até a década de 30 e 40 no Brasil, a gente muda que proporcionava ou que pregava uma autoajuda, ou seja, você se sustenta. A gente pula na década de 30 e 40 para uma ajuda institucional, um Estado provedor. E esse Estado provedor, depois do governo Vargas, ele vai então crescendo em suas atividades e responsabilidades junto ao atendimento de demandas sociais. E a sociedade, a população também vai crescendo proporcionalmente. Então, população crescendo em suas demandas e o Estado tendo que acompanhar esse crescimento para fazer jus a essas necessidades, perfeito? Então chega um momento em que a máquina pública está monstruosa de grande e acaba se engessando. O processo administrativo e suas rotinas acabam ficando muito lentos, muito procrastinatórios, perfeito? O que acaba gerando o quê? Um emperramento de algumas decisões políticas e públicas que poderiam beneficiar o cidadão, perfeito? Aí você tem, por exemplo, práticas que fora aqui do país são fomentadas em larga escala e que proporcionam extrema vantagem para outros países, como, por exemplo, os setores de telefonia, que em outros países já haviam descentralizado essas práticas e o gerenciamento da telefonia, das bases de dados, e que conseguiram evoluir e avançar tecnologicamente muito mais do que no Brasil. Aí você vem para o Brasil a partir do momento que as teles começam a ser privatizadas, perfeito? E começam a abrir a possibilidade de investimentos internacionais, de investimentos privados para essa área, sendo essas teles devidamente reguladas pela administração pública, como deveriam ser, evidentemente, mas infelizmente acabam não sendo, e o serviço hoje é uma porcaria de telefonia, mas tudo bem, mas por falta de regulação. Isso é outra questão. A regulação está aí, ela foi criada. Se a regulação não é efetivamente exercida de maneira a cobrar os resultados efetivos de um contrato firmado para a concessão dessas atividades pela iniciativa privada, isso é outra coisa. A metodologia está criada e a metodologia é boa, pena que ela não é executada, gente. Esse é o problema. A reforma gerencial, a reforma administrativa de 67 são reformas muito boas.
Só que, infelizmente, quando de sua colocação em prática, muitos entraves burocráticos e muitos entraves políticos acabaram submetendo objetos legais e objetos técnicos a demandas pessoais, fazendo com que essa regulação não fosse efetiva e, consequentemente, gerasse, ao invés de avanço tecnológico, um novo retrocesso para algumas práticas. Mas se você percebe muito claramente que áreas que foram privatizadas, não estou pregando a privatização, é preciso deixar claro isso, tá legal? Mas quando, a história comprova isso, que quando a iniciativa privada teve a oportunidade, a possibilidade de prestar o mesmo serviço, se aumentou o nível de competitividade. Isso, do ponto de vista da administração, é muito destacado. Quanto mais aumenta a competitividade, aumenta o fluxo de concorrência para a garantia da prestação de um bom serviço ao cliente ou beneficiário final. Perfeito? E com isso, aumentando a competitividade e a concorrência, quem se beneficia? São só as empresas? Não. Só se beneficiam as empresas se acabamos tendo determinados monopólios ou cartéis, como acontece em algumas 4 companhias telefônicas exclusivas que temos aqui no Brasil. Aí você tem fora do país aqui inúmeras companhias telefônicas em outros países. Aqui no Brasil você tem 4 companhias telefônicas. Você não tem muito. Tem pessoas que já passaram pelas 4 companhias telefônicas e as 4 são uma porcaria. E você não consegue trabalhar de maneira mais efetiva e eficaz porque fica limitado tecnologicamente pelo serviço entre as 4. Então, quando você tem a ampliação e aumenta a competitividade e a concorrência, isso te dá a possibilidade de quê? De melhoria na qualidade do serviço para o cliente ou consumidor, que é o beneficiário final. A proposta do Decreto-Lei 200 de 67 era exatamente dotar a gestão pública de flexibilidade, atraindo esses investimentos em particulares e privados para a ampliação dessa competitividade, consequentemente na qualidade dos serviços prestados não só pela administração pública, mas também pela iniciativa privada, mas principalmente pela administração pública, que vivenciou seus 30 anos gloriosos, mas que infelizmente estava quase em fase de falência em virtude do inchaço da máquina pública, tanto em termos estruturais quanto em termos financeiros e econômicos. Não estava dando mais. Então acompanha aqui comigo. Então, através dessa descentralização, várias atividades foram parar nas autarquias e fundações. Atividades que eram próprias de Estado vão para autarquias e fundações para que o Estado pudesse descentralizar as suas ações e, consequentemente, melhorar a qualidade desses serviços. Nesse sentido, a reforma de 1967, ela conseguiu conquistar todos os seus propósitos e isso pode ser observado de maneira muito clara nos anos subsequentes. Se a tua prova te perguntar, por exemplo, quais foram os benefícios proporcionados pela reforma de 67, você pode citar, além dos benefícios visualizados entre os artigos 4º, 5º, que implementam planejamento, coordenação, delegação de competência, descentralização e controle na gestão pública brasileira, alterando a estrutura, flexibilizando a gestão, além disso tudo que a gente vai conversar e citar daqui a pouquinho, você pode citar, por exemplo, o milagre econômico brasileiro, que foi então alcançado a partir desse momento de 1967. Então, este impulsionar gerado pelo Decreto-Lei 267 gerou base suficiente para que o Estado voltasse a crescer economicamente. Hoje a gente fala de um crescimento econômico pífio muitas vezes, né? Às vezes abaixo de zero com crescimento econômico. A gente está com um PIB muito abaixo daquilo que deveria ter e um crescimento econômico miserável no Brasil. Nos últimos anos, alguns até falavam de modo muito otimista de um crescimento. O Brasil vai crescer 3%, 5% economicamente. Um crescimento medíocre frente ao crescimento econômico que fora visualizado no período de ditadura militar. A gente teve aí num período de ditadura militar um crescimento econômico que chegou a percentuais de 14,9%. Sabe o que é isso? É um crescimento econômico muito vultuoso para um período da década de 60, entre a década de 60 e a década de 70, mais especificamente a partir de 68 até 1973. É um crescimento muito expressivo econômico para uma economia como a do Brasil, perfeito? Hoje, se um crescimento no Brasil, por exemplo, nos últimos 10, 15 anos, a gente teve um crescimento que chegou a níveis até de 5% em alguns contextos, nos últimos 10, 12 anos, nós chegamos a 5%. E esse crescimento de até 5% pode gerar inúmeros benefícios para a sociedade, retirada de milhões de pessoas da abaixo da linha da pobreza e da miséria, efetivamente, com uma justa distribuição de renda, com uma distribuição
de crédito, como oferta de crédito ampliada na sociedade, na economia brasileira, elevando os níveis de classe média, perfeito, dando maior acesso à educação, estruturação de saúde, estruturação de serviços básicos, desenvolvimento tecnológico. Se um crescimento de 5% na última década aqui no Brasil conseguiu fazer tudo isso, imagine um crescimento de 14,9% num período de ditadura militar. Imagine os benefícios que isso conseguiu trazer, que esse crescimento conseguiu trazer para a administração pública brasileira, para a economia, para a política e principalmente para a sociedade. Então a gente chama isso aqui, desse crescimento, de milagre econômico brasileiro, um período em que o Brasil teve um crescimento estonteante em virtude da descentralização e da flexibilização da máquina pública, proporcionado aí pelo impulso gerado, chamado Decreto-Lei 200 de 67. Mas vamos lá. Então a questão está certa, é uma questão efetiva e narrativa. Ela está totalmente adequada, a questão está correta. Ah, Eduardo, tem algum ponto específico que você queira destacar em relação ao DL 267? Tem sim. Tem um ponto específico que eu não posso deixar de falar em relação a esse DL de 267, que é o seguinte aspecto: o processo administrativo em âmbito público. Não foi só a descentralização um elemento efetivo de flexibilização da máquina pública que proporcionou dinamismo no funcionamento. Existiu no artigo 4º, no artigo 5º, um processo administrativo mais flexível implementado a partir de novas práticas gerenciais. Atenção, anotem aí, um novo processo administrativo em âmbito público, a partir do Decreto-Lei 200 de 67, passa a ser regido por algumas funções administrativas do tipo, anotem aí, planejamento é a primeira, coordenação é a segunda, delegação de competência é a terceira, descentralização, que é a que está na tua questão, é a quarta, e a quinta e última, controle. Então, 5 etapas de um processo administrativo em âmbito público, 5 práticas administrativas que são implementadas no Decreto-Lei 200 para proporcionar flexibilidade e dinamismo da máquina e estrutura pública. Perfeito? Cada um ao seu tempo e ao seu modo. Então, vamos lá. Temos o planejamento, a coordenação, a delegação de competência, a descentralização e controle. Dá uma olhadinha no Decreto-Lei 267, o artigo 5º, o artigo 6º. Depois do artigo 6º, o Decreto-Lei 200 ele começa a detalhar o que é o planejamento, como esse planejamento passa a ser feito, o que é a coordenação, como ela vai ser feita, o que é a descentralização, o que é a delegação de competência, o que é o controle. Lá para o artigo 14º, ele começa a falar um pouco da estruturação da máquina pública. Enfim, é um decreto muito interessante, porque você vai conseguir fazer uma comparação entre a proposta do Decreto-Lei 200 e a estrutura contemporânea que você tem proposta na Constituição de 88, que tenta modificar essa configuração, dotando-lhe ainda de mais flexibilidade, mas o tiro acaba saindo pela culatra. Infelizmente, em relação a procedimentos administrativos, a Constituição de 88, para alguns autores, é considerada como um retrocesso burocrático, infelizmente. Então, o próprio Bresser Pereira, ele destaca isso em 1995, quando ele propõe a reforma do aparelho do Estado aqui no Brasil, no plano diretor da reforma do aparelho do Estado, através do Ministério de Administração e Reforma do Estado, o MARI. Ele fala que a Constituição de 88 representou a seu tempo um retrocesso burocrático. Então, os ganhos que haviam sido conquistados pela flexibilidade administrativa e gerencial proposta e econômica, principalmente através da abertura de mercado por JK e pelo Decreto-Lei 200, todos esses ganhos eles retrocederam por ocasião da reforma constitucional. A reforma constitucional foi muito boa em alguns aspectos, mas administrativamente ela fez com que nós engessássemos novamente a estrutura pública, algo que foi alvo de tentativa de inversão estrutural e flexibilização por ocasião da reforma de 95. Algumas coisas foram conquistadas e flexibilizadas, infelizmente outras não. Muitas das propostas da reforma de 95 ficaram só no papel, infelizmente. Algumas saíram do papel, se transformaram em ações práticas, como o Programa GES Pública, o Programa de Qualidade e Participação no Serviço Público, tranquilo, o Programa de Excelência de Gestão Pública, perfeito, a flexibilização através de contratos de gestão, perfeito, a emenda de 98, que também é resultado dessa reforma gerencial, perfeito? Então, tudo isso foi com o propósito de flexibilizar o quê?
flexibilizar a Constituição Federal, que havia retrocedido em muitos dos seus parâmetros e ditames, que foram conquistados de modo mais flexível em 67 e no governo de Juscelino Kubitschek, perfeito, lá na década de 60, de 56 a 1961. Então a gente teve um governo de JK que a gente avança 50 anos em 5, por quê? Por que você acha que a gente avança 50 anos em 5? Só porque a gente construiu Brasília muito rápido? Não! Até porque a proposta e o projeto de Brasília não foi criado por JK. A proposta e o projeto já havia sido criado desde o governo de Getúlio Vargas, né? Só foi executado, perfeito? E impulsionado pelo governo JK, mas principalmente pela abertura mercadológica e pelo avanço de investimentos internacionais, de suas práticas e principalmente ferramentas e desenvolvimento tecnológico, que vai alcançando algumas das estatais brasileiras, gerando o quê? Lucratividade para a estrutura do Brasil. Perfeito? Isso não para só no âmbito da iniciativa privada, isso também vai contagiando as instituições públicas brasileiras. Óbvio que a gente vivenciou entre 64 e 67 um período de estagnação em virtude de uma rigidez ditatorial militar, mas tudo bem, eles acordaram em 66, 67, eles acordaram e viram, opa, a gente está fazendo besteira. E aí propuseram então o decreto de 267 com planejamento, coordenação, delegação de competência, descentralização e controle. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses aqui muito rapidamente. Planejamento. O planejamento, obviamente, que ele já tinha se materializado em outros instrumentos efetivamente públicos até 1967, mas ele ganha novas proporções. O planejamento das ações públicas passa a ser um planejamento flexível, que envolve ações de longo prazo e que raciocina sistematicamente a gestão e estrategicamente a gestão. O planejamento articula objetivos estratégicos de cada estado com a missão de cada área governamental, perfeito? Então, são fomentados os primeiros planejamentos de médio e longo prazo. Então, a administração começa a pensar de médio e longo prazo, institucionalmente, a partir de 1967, perfeito? Ah, Eduardo, e os PNDs? O PND 1, o PND 2, esses planos nacionais de desenvolvimento, plano de metas, esses planos também não foram instrumentos de planejamento? Foram instrumentos de planejamento, mas implementados em períodos de rigidez administrativa e burocrática. Portanto, os seus efeitos poderiam ter sido muito melhores, tal como aconteceu com o planejamento implementado a partir de 67, que gerou o crescimento através do milagre econômico brasileiro, perfeito? Outra coisa importante que é preciso destacar, o Decreto-Lei 200, ele também nos remete à Lei 4.320, porque o planejamento ele começa a ficar vinculado com a prática orçamentária no Brasil a partir desse contexto. Então, o próprio Decreto-Lei 200, ele traz algumas características de planejamento e orçamento público vinculados. Então, a partir desse contexto, a gente já começa a flexibilizar também a prática orçamentária pública, as formas de contabilização, mas também as formas de execução, de contratação, que dotam a administração pública de maior flexibilidade e, consequentemente, de capacidade de alcance de resultados. O planejamento ele passa a estabelecer indicadores, ele passa a estabelecer metas, enfim, que vão ser visualizados, acompanhados e monitorados frequentemente pelos gestores públicos e gestores qualificados e capacitados. A partir da década de 60, por exemplo, gestores oriundos da iniciativa privada começam a adentrar a administração pública para trazer esse ferramental, todo esse capital humano e intelectual para tentar agregar na administração pública, perfeito? Através dos cargos de alto escalão, fazendo com que a administração pública implementasse novas metodologias, perfeito? Metodologias que até então só eram praticadas pela iniciativa privada. Existia um cara chamado, e é preciso destacar para você esse cara, chamado de Peter Drucker. Peter Drucker. Peter Drucker, ele escreve uma metodologia de administração chamada de administração por objetivos a partir ali de 1956, 1958, perfeito? No mundo inteiro ficou conhecida essa metodologia como uma metodologia voltada para o alcance de metas e implementação de novas técnicas gerenciais na iniciativa privada. O Decreto-Lei 200 ele abre as portas para o planejamento vinculado a metas de Peter Drucker, que era uma prática utilizada somente na iniciativa privada, para a implementação dessa metodologia dentro da administração pública brasileira. Não é à toa que
a reforma gerencial de 1995, o próprio Besser Pereira, o próprio FHC destacam muito claramente que as referências deles para propor a reforma de 1995 foram, no nível nacional, no plano nacional, no aspecto prático, o governo de Juscelino Kubitschek. No aspecto legal, a reforma de 67 do Decreto-Lei 200. Então, em 95, foi utilizado como referência legal para propor uma flexibilidade de gestão, uma renovação e uma reforma administrativa em 95, ano que você já era nascido, já era adolescente, já ia para a rua, cara pintada. Em 95, você tem, então, a estruturação de um governo com base numa metodologia prática e política executada lá na década de 50 e 60, o governo JK, que era o ícone inspirador de Fernando Henrique Cardoso, perfeito, JK, e um ícone legal que passa a ser utilizado como referência de flexibilidade administrativa, que é o Decreto-Lei 200. Então, é feita uma releitura disso e otimizados os seus princípios e parâmetros, tranquilo? Aí volta. Planejar. Planejar passa a ser mais flexível, perfeito? O objeto de planejamento agora passa a ser vinculado com a dinâmica de orçamento, perfeito? Eu planejo e executo o orçamento de modo mais efetivo. Atenção, é preciso deixar claro que o planejamento passa a ser vinculado ao orçamento em tese, tudo bem? Porque em instrumentos de integração planejamento-orçamento, essa prática só é legalmente definida na Constituição de 88 entre os artigos 165 ao 69, em especial no artigo 165. A gente vai conversar sobre isso, que a integração de planejamento e orçamento ela é consubstanciada e legalmente definida no artigo 165, quando eu crio os 3 instrumentos fundamentais de integração planejamento-orçamento. O plano plurianual, que é um instrumento de planejamento de médio e longo prazo, a lei de diretrizes orçamentárias, que estabelece metas e prioridades para a administração pública no exercício seguinte, estabelecendo normas e regras para a elaboração de orçamentos, e a lei orçamentária anual, que é a expressão de um planejamento determinado a partir de regras anuais da LDO. Então, esses instrumentos são constitucionais. Constituição de 88, artigo 165 ao 169. Não deixe de ler. Leitura obrigatória para a tua prova de domingo. Perfeito? Acompanhando aí. Então, nós temos o planejamento, mas nós temos também a coordenação. Olha para cá. Eu falei para você que nós estávamos propondo descentralização, dinâmica, flexibilidade numa ditadura militar. Pô, Eduardo, isso é um contrassenso. A ditadura está flexibilizando a sua gestão? Claro! Ele vivenciou de 64 a 67 um modo rígido e quase faliu o Estado, então ele resolveu inverter a metodologia. Obviamente que tinha Hélio Beltrão, que era um excelente gestor e que tinha a possibilidade de orientar adequadamente Amaral Peixoto na configuração desse documento Decreto-Lei 200, que foi escrito a 4 mãos, ok? Mas era necessário quebrar esse paradigma e mudar essa metodologia, porque senão a gente iria entrar num fosso do qual não sairíamos jamais, principalmente se entrássemos. Se nós tivéssemos adentrado a década de 70 ainda com as mesmas metodologias rígidas, ditatoriais, sem a publicação do Decreto-Lei 267, talvez muitos de nós não existíssemos hoje. Por quê? Nossos pais talvez não tivessem nem se conhecido, porque estariam trabalhando no campo até hoje, na lavoura. Sabe por quê? Porque as duas crises do petróleo, a de 74 e 79 da década de 70, nos levaram quase para o século XVIII, em virtude de crises econômicas. Vide a crise instaurada economicamente no país na década de 80, chamada década de perdida, que destaquei para você, ok? Mas, se esse crescimento não tivesse sido alcançado e a flexibilidade não tivesse sido alcançada, a crise teria nos destruído totalmente. Ela destruiu em parte, perfeito? Ela gerou extremos malefícios, mas não destruiu totalmente. É aquela velha história, né? Chegou aqui um impacto significativo dessa crise de petróleo? Sim, chegou aqui no Brasil um impacto significativo. Não vou dizer que chegou uma marolinha, como o nosso ex-presidente, né? Até porque não foi uma marolinha, porque essa marolinha se instaurou no Brasil entre 1974 até 1990. Chegando a níveis inflacionários absurdos que ultrapassavam de 50%, gente, aqui na década de 80 no Brasil. Então, é importante nós atentarmos para esse fato, que a gente estava numa ditadura militar e a ditadura optou por flexibilizar a sua gestão. Mas por que, Eduardo, você está afirmando isso? É só você observar o Decreto-Lei 200. A gente estava numa ditadura, Amaral Peixoto era militar, gente. Era militar. Então, atenção, o militar está te falando que não comanda mais, que ele coordena.
Você, por acaso, anotou comando aí dentro do processo administrativo que eu citei para você no artigo 5º e 6º do Decreto-Lei 200? Não. Tem planejamento, coordenação, delegação de competência, descentralização. Por último, tem controle. Mas o controle é a verificação da coerência entre o que foi planejado e o que foi executado. Perfeito. Verificação de resultado. Agora, tem comando aí? Porque o correto era ter comando, porque a gente estava numa ditadura militar. Mas não tem comando, tem coordenação. O que é coordenar? É estimular e caminhar junto, perfeito? É articular esforços para a concretização de objetivos comuns, articular recursos para a garantia de interesses coletivos. Isso é coordenar. Coordenar atividades e execução de ações de diversos órgãos ministeriais e áreas de governo que trabalhavam isoladamente. Então, a educação não se misturava com a ciência e tecnologia, que não se misturava com a saúde, que não se comunicava, planejamento não se comunicava com fazenda, era uma coisa louca. A partir de 67 isso é quebrado. Eu passo a coordenar a atividade ministerial. Então os ministérios eles passam a ser coordenados entre si, articulados, a funcionar de modo que sistêmico, até porque não só havia a proposta de Drucker da administração por objetivos para que as organizações alcançassem metas objetivas de desempenho, mas também a gente já tinha passado pela administração sistêmica, pela abordagem sistêmica de gestão que dotava as organizações de uma visão de todo, de uma visão macro, ao mesmo tempo que lhe permitia uma visão específica de cada uma de suas etapas. Então eu tenho planejamento, mas eu também tenho coordenação, não tenho comando. Eu tenho delegação de competência. O que é delegar competência? Atribuir a outrem um conjunto de funções que está sob a minha responsabilidade. Isso é delegar competência, perfeito? E descentralizar é retirar um pouquinho das responsabilidades que estavam na administração direta e jogar para a administração o quê? Indireta, permitindo o quê? Que várias atividades fossem parar dentro de autarquias e dentro de fundações. Então a gente tem planejamento que passa a ser mais flexível, que era um instrumento próprio da iniciativa privada. A gente tem, e as inúmeras técnicas de planejamento estratégico começam a atingir a gestão pública nesse contexto. A gente tem coordenação das atividades, ou seja, quem coordena, conduz e orienta, não comanda e controla. Perfeito? A gente não tem comando, tem coordenação. Então eu te coordeno e não te comando, exatamente. Nós temos delegação de competência, nós temos descentralização e controle, que é a verificação entre a coerência entre o que foi planejado e o que foi executado, para a verificação de resultados, métrica de resultados. Perfeito? Beleza. Com isso, então, a gente fecha essa dinâmica da reforma de 67 com vocês e vamos partir, então, para a discussão de outros temas no próximo bloco. Até daqui a pouco.